Hello, good morning. Oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai fazer a nossa revisão para o nosso trabalho de recuperação. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos revisar é algo que a gente viu lá pelo segundo bimestre, will, future, ok? O futuro utilizando o auxiliar will. Will, ele sozinho, primeiro de tudo, não tem um significado próprio. Ele vai trabalhar sempre junto com outro verbo, tá bom? Por exemplo, will study, que quer dizer estudará no futuro. Ou estudarei, I will study, eu estudarei. Ok? Sozinho, I will, se ele não fizer menção a um verbo principal, ele não tem um significado próprio, tá bom? Se não tivesse isso aqui, ele não ia fazer sentido. I will, you will, não vai. Ele funciona como auxiliar, tá bom? Na forma negativa, a gente vai utilizar will, ou a forma contraída dele, que é o I'll, com apóstrofo e dois L's, tá bom? Na forma negativa, a gente vai colocar o not. I will not, ok? Eu não estudarei arduamente, eu não estudarei muito, ok? A forma contraída do will e not é assim, ó, won't. E na forma interrogativa, a gente inverte, o will vem primeiro e o pronome ou o substantivo ele vai vir depois, tá bom? Will I study? Percebam que o will no futuro é o auxiliar que a gente utiliza para todos eles, tanto para he, she, it, como para qualquer outro, tá bom? Não vai haver uma modificação, ok? Quando a gente for, por exemplo, responder, a gente pode utilizar o will sozinho, porque mesmo assim ele vai estar fazendo menção ao verbo da pergunta. Por exemplo, will you study hard? Você vai estudar bastante? Você pode dizer yes, I will. Sim, eu vou. Tá bom? Sim, eu estudarei. Porque esse will aqui, mesmo estando sozinho, ele está fazendo menção ao verbo que foi utilizado aqui na pergunta. Por isso que nas respostas curtas, a gente pode utilizar o will. Se for negando, você vai dizer no, I won't ou I will not. Ok? Este é o will. Ele serve, gente, principalmente ó, nessas situações aqui. Para fazer previsões, tomar decisões no momento em que falamos, ok? Ou para fazer promessas. Ou seja, coisas que não vão acontecer nesses dois casos aqui, ó, imediatamente, tá bom? O going to também é utilizado, só que ele é usado para falar sobre planos, decisões já tomadas sobre o futuro. Por exemplo, eu vou para a praia amanhã. Eu já decidi que eu vou fazer isso, né? É algo que realmente eu vou fazer. Então eu vou utilizar, como é uma coisa mais certa, eu vou utilizar o going to. I am going to the beach tomorrow. Ok? What are your plans for next year? Quais são os seus planos para o próximo ano? É um plano já traçado? Então você pode falar com going to. I am going to learn Spanish. Agora, se alguém pergunta assim, quando você vai se mudar de cidade? E você não faz ideia de quando isso pode acontecer, você pode utilizar will. I will move soon. Eu vou me mudar em breve. Mas você não sabe quando vai acontecer. Então você utiliza will. Ou se alguém perguntar, você vai para a praia? E você não sabe ainda quando você vai. Você pode dizer, yes, I will.
mas você ainda não definiu. Se você definir, você utiliza o going to. I'm going to the beach tomorrow. Ou amanhã, ou I'm going to the beach next week. Ou na próxima semana, ok? O present perfect é outro tempo verbal, ok? Que se refere a coisas que aconteceram no passado e que estão acontecendo até agora. Por exemplo, eu posso falar sobre fazer faculdade. I have studied math for 3 years. Eu tenho estudado matemática por 4 anos. É algo que aconteceu no passado e está acontecendo até agora. Eu tenho estudado, então eu estudo até hoje. Essa é a função principal do present perfect. Nós vamos utilizar para ele 2 auxiliares. Have e has, ok? O has eu vou utilizar para he, she e it. E o have para todos os outros. E o verbo que acompanha esse auxiliar, ele sempre vai estar na forma participle, ok? Que é, se ele for um verbo regular com o ed no final, ou se ele for irregular, a gente tem que olhar aquela tabelinha, ver como é a forma, pesquisar na internet ou num dicionário, como é essa forma, porque os verbos irregulares têm formas próprias, tá bom? Aqui nós temos um exemplo dessa tabela dos verbos irregulares e as suas formas no past participle, que é diferente do past simple. Nessa primeira coluna aqui, nessa segunda coluna, aliás, a gente tem a forma do passado simples. Nessa daqui a gente tem a forma do past participle, que é o que a gente vai utilizar com o present perfect. Por isso que é sempre bom a gente pesquisar, porque ó, be é um verbo irregular. No passado simples ele fica was ou were, só que no past participle ele muda de novo, ó, been, come, came, come, give, gave, given, go, went, gone, have, had, had, e assim sucessivamente. Não é uma coisa que a gente precisa obrigatoriamente decorar, porque são muitos verbos irregulares, então seria bem complicado. A gente estudaria o ano todinho só para decorar isso, ok? Enquanto os verbos regulares, eles têm a mesma forma com o ed, ó. Played, played. Visited, visited. Stopped, stopped. Ok? E por fim, para nossa revisão, a gente tem o sent e o for. For, a gente vai... Os dois são para fazer marcações de tempo, né? Eles delimitam uma quantidade de tempo. O for, para estabelecer uma quantidade de tempo. For 3 years, por 3 dias. For 2 hours, por 2 horas, ok? O since, ele vai marcar quando começou aquela contagem. Since last week, desde a semana passada, ok? O for a gente pode traduzir como por, o since como desde, ok? Since July 1994, desde julho de 1994, ok, pessoal? Bom, para o nosso trabalho de recuperação, vocês vão ter esse texto aqui que vocês vão ler, procurando essas informações aqui, ó, dizendo se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Essa é a primeira questão. Só tem 3 questões, basicamente, tá? Ou 4. Essa daqui está no livro, só que eu vou mandar para vocês em PDF também, tá bom? Para quem já não tem mais o livro, não ter problema. Então, olha só. Lê o texto. E essas frases aqui, vocês vão dizer se é verdadeira ou falsa. Essa é uma questão de interpretação de texto. Então, é importante atenção. Na questão 9, nós temos aqui 3 colunas. Vocês vão juntar as partes
que completam uma frase só. Na A, falando sobre perder as chaves. Na B, falando sobre dinheiro. Na C, falando sobre dor de cabeça. E a última, falando sobre ter reprovado no exame. Tá bom? Então, como é? Aqui nós temos um problema. Aqui nós temos o que foi que aconteceu depois desse problema, o resultado disso. E aqui a solução para esse problema. Tá bom? Então vocês vão juntar as três partes e copiar aqui as três partes juntas. Daqui do livro, a gente só tem essas duas questões. As outras questões que eu vou mandar para vocês são questões parecidas com as provas, com as avaliações, com as atividades que a gente já fez. Tá bom? Então, são sobre for and since e sobre os verbos no present perfect, ok? Pequenininho, só são umas 4 questões, tá bom? Essas duas e mais duas, então qualquer dúvida é só perguntar. Vocês vão fazer isso no caderno, podem escrever só as respostas, tá bom? E me enviem as fotos. Ok, pessoal? É isso. Qualquer coisa, só chamar no privado e tchau.